Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, este ano é um daqueles raros momentos em que o dia 29 de junho coincide ser exatamente um domingo, a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, considerados colunas da igreja. Ambos evangelizaram Roma e Pedro esteve à frente da comunidade romana como seu primeiro bispo. Histórias diferentes, mas todos unidos no Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre o ponto de encontro. É para onde se dirige, para onde converge todo aquele que deseja o bem. Se alguém tem um desejo sincero do bem, do sumo bem, e não sentir-se atraído por Jesus Cristo, esse desejo está falho, está viciado por outra coisa que a pessoa acha que é o bem sem ser. Pedro era pescador, pouco letrado. Paulo era letrado, era douto, era bem aprofundado em estudos. Pedro, desde o primeiro momento, chamado por Jesus. Paulo, chamado bem depois da ressurreição, ascensão e Pentecostes. Pedro, preparado por João Batista e pelo irmão do próprio Pedro, o André, que vão apresentar, dar o testemunho de Cristo. Assim vai acontecer o encontro de Pedro com Jesus. Paulo, por uma graça fulminante de Deus, precisa completamente mudar os planos quando odiava a igreja e tensionava extingui-la. Teve um encontro com o Senhor. Traduzindo, nosso Senhor pode chegar por diversos modos à vida de cada um de nós. Nenhuma história vai se repetir. Pode haver algumas semelhanças. Tem gente que diz, encontrei Jesus quando estava no encontro, no retiro, assim, etc. Outro já pode dizer que encontrou Jesus, de repente, numa situação mais inusitada que você possa imaginar, ou que você sequer imagina. Mas independentemente do encontro com Cristo, que, claro, independentemente, já estou dizendo besteira aqui, o encontro com Cristo é sempre o ponto de partida. A partir daí, nós podemos fazer algumas breves considerações sobre a festa de hoje. A primeira consideração sobre o fato da igreja ser apostólica. Quando a gente reza o credo mais antigo, niceno-constantinopolitano, é dito assim: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Una, porque um só é o seu Senhor, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Deus é um, portanto a igreja tem que ser
una. Santa, porque ela é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, não pode se separar a cabeça do corpo no desenvolver-se, no desenrolar na realidade da santidade. A igreja é corpo de Cristo e a única vida da igreja é a graça, que é a vida de Deus fluindo em nós. Quem não está em graça está excomungado. Eu sei que quando a gente fala a palavra excomunhão, o povo imagina apenas como o padre rogando praga em fulano, botando para correr da igreja, dando um chute na bunda. Não é isso não. Cada pessoa que se coloca em estado permanente de pecado grave se exclui da comunhão com a igreja. Então a igreja é santa porque a única vida da igreja é a vida de Deus, a graça. Se a cabeça do corpo é santa, o corpo todo também deve sê-lo. A igreja é católica porque nela está a totalidade de todos os meios de santificação que nosso Senhor confiou à sua igreja. Nela se encontram os sacramentos, nela se ensina com autoridade a palavra de Deus. Nela todos os povos são chamados a formar um só povo. Há poucas semanas atrás, quando celebramos Pentecostes, isso ficou patente. Quando os apóstolos, tomados pelo Espírito Santo, anunciavam as maravilhas de Deus, povos estrangeiros de línguas diferentes entendiam na sua própria língua. E assim, a igreja em Pentecostes já se mostrou ao mundo católica, universal, total. A igreja também é apostólica e é esta nota da igreja que nos interessa hoje. Cristo começou a igreja reunindo os 12. Esse foi o primeiro núcleo da igreja. Este foi o primeiro núcleo da igreja, os 12, os apóstolos. Até dito no Evangelho que Jesus chamou eles de apóstolos. A palavra em grego significa literalmente os que são enviados. É isso que significa a palavra apóstolo. Vamos entender primeiramente que apóstolo não é qualquer um. Apóstolo é unicamente o primeiro núcleo escolhido por Jesus para serem as primeiras testemunhas e a partir dali anunciar ao mundo todo a salvação. Qualquer um que se autoproclame apóstolo está forçando a barra. Hoje em dia nós vivemos uma época em que várias pessoas com suas doidices na cabeça dizem: eu sou apóstolo, eu sou apóstola. Não, apóstolos são aqueles que Jesus escolheu lá no início para começar a igreja com eles. E não é à toa que no livro do Apocalipse, quando fala da nova Jerusalém que desce do alto do céu, diz: no seu alicerce estavam 12 grandes pedras de base, em cada uma delas tinha o nome, tinha as portas e o nome dos 12 apóstolos. Só aqueles ali. Qualquer um que se autodenomine apóstolo está forçando a barra com o termo. Claro que, por analogia, a gente pode aplicar o termo a algumas pessoas que foram chave para começar a igreja em determinado lugar, em determinada nação. Por exemplo, São Patrício é conhecido como o apóstolo da Irlanda. São Bonifácio é conhecido como o apóstolo da Alemanha. São José de Anchieta é conhecido como o apóstolo do Brasil. Mas esses termos, esses epítetos, olha, estou falando chique agora, termos de gramática. Esses epítetos que são dados a essas figuras ilustres é devido ao seu trabalho de evangelização que se destaca além dos demais. Mas no sentido estrito, apóstolo é aquele núcleo inicial com o qual nosso Senhor começa a igreja. Os 12 e depois, por uma graça especialíssima, São Paulo apóstolo também. A apostolicidade da igreja é aquela nota que faz com que a igreja de hoje se identifique exatamente com aquele primeiro núcleo dos apóstolos, com a mesma fé, com os mesmos sacramentos, com o mesmo governo. Tudo isso é garantido por um dado histórico chamado sucessão apostólica. Já ouviram falar disso?
Sucessão apostólica é aquilo que historicamente nos liga a Igreja Católica de hoje ao núcleo dos apóstolos. Os apóstolos, para dar continuidade nos lugares e em diversos tempos e épocas da história, a mesma missão recebida por Jesus, pela imposição das mãos, transmitiram a outros homens a mesma ordem que receberam diretamente de Jesus Cristo. Esses mesmos homens, pela mesma imposição das mãos, transmitiram a outros homens a ordem que receberam dos apóstolos. E assim foi acontecendo sucessivamente ao longo da história e ininterruptamente. Então isso faz com que a graça que nosso Senhor concedeu em primeira mão aos apóstolos tivesse chegado até nós. Se não há apostolicidade, esse ligame da sucessão apostólica, não há verdadeira igreja, porque não há verdadeiro sacramento também. E o governo que se faz não passa de uma mera organização onde se confia a um sujeito o cargo de chefia e acabou a história. Então é a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro no dia de hoje, é sobre a apostolicidade. Os apóstolos, o primeiro núcleo. Jesus ordenou-os, deu a eles a ordem, deu-lhes o poder de ligar e desligar. Quando disse, é o meu corpo, é o meu sangue, façam isto em memória de mim. Disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o mandato apostólico é transmitido pela sucessão apostólica, especialmente dos bispos, que associam a si, pela mesma imposição das mãos, os presbíteros, que nas comunidades menores são a extensão da apostolicidade da igreja. No nosso meio, o sucessor dos apóstolos é Dom Josafá Menezes, e o colaborador, que é uma extensão desta graça apostólica que chega ao povo, são cada um dos sacerdotes que estão à frente do povo, a ele confiado. Sem isto não há verdadeira igreja. É a primeira consideração que devemos fazer. A segunda consideração que devemos fazer é: que matéria nosso Senhor usa para escolher os que Ele quer? Geralmente, quando a pessoa vai fazer uma obra de arte, procura o melhor material, se quer que dure. Um pintor profissional, ele não vai comprar qualquer tintazinha vendida em qualquer lugar. Ele vai comprar algumas específicas que têm uma composição específica. Mesmo que não ache a cor específica, mas ele vai usar materiais de boa qualidade e, misturando as diversas cores, produzir novas. Mas Deus, como é que costuma fazer? Nosso Senhor passa rasteira nessa lógica de um jeito impressionante. Quando a gente olha bem os apóstolos, sim, todos tinham qualidades, mas todos tinham grandes limitações. Eu não vou usar a palavra defeito, porque senão alguém pode se espantar. Mas todos tinham grandes limitações. Alguns parecidos com outros. Por exemplo, os dois apóstolos de hoje, segundo os próprios relatos por escrito dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de outras partes, deixam transparecer que os dois tinham uma personalidade muito parecida, Pedro e Paulo. Uma vez eu ouvi alguém, psicólogo, falando um pouco da psicologia no encontro vocacional e falava dos apóstolos, e falava que Pedro e Paulo tinham o temperamento praticamente o mesmo, o chamado temperamento colérico. Já ouviram falar disso? Dos temperamentos? Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico? Pois bem, segundo a análise psicológica, as colunas da igreja apresentavam características fortes de temperamento colérico. O que é que isso significa? Significa que eles ficavam com raiva de todo mundo, explodindo, xingando, pavio curto. Porque quando as pessoas escutam essas palavras, a primeira coisa que imaginam, não é? Não se enganem. Nem sempre o melancólico é quem entra em depressão, como a maioria do povo imagina. Nem sempre o fleumático é o mais quietinho e mansinho.
Alguns até já chegaram a dizer que a maioria dos psicopatas apresenta características fleumáticas. Tomem cuidado, quando alguém disser demais, eu sou fleumático, eu sou fleumático, eu sou fleumático. Fique com o pé atrás. Mas não quer dizer que seja. O sanguíneo é visto como aquele que ri de tudo, é boa pinta, consegue contar piada com facilidade, ele é o foco das atenções, ele faz a festa. Muitas vezes tem a tendência de não levar muito a sério, mas na verdade não é isso. O sanguíneo manifesta com mais espontaneidade as suas emoções e se empolga. Já o colérico é assim, ele capta rápido algo que nem todo mundo captou com a mesma velocidade. E se o colérico encontra algo que é verdade, ele agarra aquilo ali, de verdade. O colérico é mais sincero, não dissimula. O colérico, ele vê uma situação que está precisando de solução e imediatamente a mente procura encontrar a solução e procura resolver a situação. Foram pessoas assim que Nosso Senhor escolheu. Nenhum deles era perfeito. É com esse tipo de matéria que Nosso Senhor costuma trabalhar. Eu me lembro quando, em 2005, Joseph Ratzinger foi eleito Papa e tomou o nome de Bento XVI. Na primeira vez que ele apareceu lá na sacada da Basílica de São Pedro, ele disse assim: me conforta o fato de que o Senhor costuma trabalhar com instrumentos insuficientes. Qualquer um que tenha noção de quem é nosso Senhor, da missão que ele confia à igreja, vai se achar insuficiente, inadequado, inapto para aquilo. E se não for o auxílio divino, nenhum de nós dá conta. Simão, que recebeu o nome Pedro, sabia disso. Saulo, que se achou tão pequeno para a grande graça que tinha recebido e por isso mudou o nome para Paulo, sabia disso. Ambos sabiam disso. E o evangelho não mascara. Lembra muito bem a empolgação inicial de Pedro. Depois lembra que Pedro não tinha entendido o que era o mistério do amor e da cruz. Tenta afastar nosso Senhor. Lembra que Pedro, muitas vezes agindo por impulso, pega a espada e corta a orelha de alguém na hora que a coisa aperta, mas depois foge. Depois lembra que Pedro diz que não conhece Jesus. Eu não conheço esse homem não tem nada a ver. Me inclua fora dessa. Mas ao mesmo tempo lembra que foi o primeiro que chegou ao túmulo, o primeiro que entrou no túmulo do ressuscitado. Foi aquele que, segundo o capítulo 24 de São Lucas, mereceu uma aparição pessoal de Cristo ressuscitado. Sim, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ele não teve outro encontro tão particular com nenhum dos outros, mas teve com Simão. Foi aquele que, quando vai ser perguntado, tu me amas? Vai responder, Senhor, com tristeza, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. É como se dissesse assim, talvez não do jeito que eu gostaria ou queria, mas tu sabes que o amor é sincero. Nomes mudados, porque as vidas são mudadas. A ocupação é mudada. Uma missão completamente nova é acrescentada naquela existência. Foi assim com Simão, que assume o papel de ser a rocha de fundamento. O nome Pedro já é, digamos assim, na nossa língua, um resultado de tantas traduções do passado. Na língua original é a mesma palavra, exatamente igual, porque em português ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra. No aramaico, Jesus disse, tu és Kefa, e sobre esta Kefa eu vou construir a minha igreja. Tu és a pedra. Sobre esta pedra vou construir. Paulo também não é diferente na questão de mudança do nome. Repito, achou-se pequeno demais
para o amor grande demais que recebeu, para a graça grande demais que lhe foi dada, para a missão grande demais que lhe foi confiada. Se alguém se chama Paulo ou Paula, eu sempre gosto de recordar a etimologia dos nomes. Paulo significa breve ou pequeno ou pouco. Tem esses três significados o nome Paulo: breve, pouco, pequeno. Já imaginou? Chamar alguém de Paulinha é chamar ela de pequenininha, pichototinha. E chamar alguém de Paulão é um pouco até contraditório. Oremos. Pois bem, apostolicidade. Origem dos apóstolos, no núcleo inicial da igreja. Qual é a matéria que Deus escolhe? Pessoas imperfeitas, mas que a creem de verdade, amam de verdade, são humildes de verdade e se entregam de verdade. De nossa parte é isso: crer, confiar, amar, entregar-se com humildade, sabendo que Deus é que vai fazer tudo, só precisa que eu esteja à disposição, o resto é com Ele e as coisas maravilhosas acontecem. É com esta matéria que Deus faz apóstolos, que Deus faz a nós, que Deus faz a igreja. A terceira e última consideração sobre a missão de Simão, que recebe o nome de Pedro. Ambos, Pedro e Paulo, foram martirizados, morreram por conta da sua fé em Cristo que viviam e anunciavam na perseguição do imperador Nero. Nero perseguiu a igreja entre os anos 64, 65 até o ano 67, mais ou menos. Neste período é que são martirizados São Pedro e São Paulo. Pedro primeiro e Paulo em um ou 2 anos depois. Pedro, então, desde aquele momento, Pedro foi entendido e seguido na sua autoridade moral e de apóstolo como chefe do colégio e como bispo, primeiro bispo da cidade de Roma. Daí então o costume de que os bispos de Roma têm a missão de Pedro de confirmar os irmãos na fé, de ser o primeiro à frente do rebanho. Eu já expliquei aqui no Domingo do Bom Pastor que um pastor ele vai à frente, ele caminha e as ovelhas na confiança seguem-lhe os passos. Então Pedro é o primeiro e quem sucede Pedro na mesma missão deve ser o primeiro a testemunhar a fé e a confirmar todos nós na fé. Hoje é dia do Papa. Hoje é dia da gente rezar por aquele que hoje continua a missão de Pedro. Vocês vão entender muito simplesmente porque é que a maioria dos papas assume um novo nome quando assume a nova missão. É justamente para dar esse significado de uma nova missão que nenhum de nós poderia sonhar ou imaginar receber. Lembrar do Santo Padre é lembrar que também nós somos povo, seu povo e seu rebanho. Um só rebanho sob a guia de um só pastor. E o Papa precisa, no dia de hoje, que a gente expresse esta unidade na oração por ele. Lembre que a gente adotou a fórmula tradicional da bênção do Santíssimo Sacramento. Antes do tantum ergo, do tão sublime sacramento, a gente faz aquelas 2 orações, lembram? Uma pelo Papa e outra pelo Bispo. Lembra o que é dito? Vocês disseram durante toda a novena do Sagrado Coração de Jesus. Oremos por nosso Papa Leão. O Senhor o conserve de vida. Faça-o feliz sobre a terra e não o entregue nas mãos dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, conservai o vosso servo, Papa Leão, a quem confiastes
o rebanho da igreja. Deve ser a nossa primeiro ato de unidade com o Papa, rezar por ele. Papa Francisco costumava, com bastante frequência, dizer: rezem por mim, rezem por mim, rezem por mim. Mesmo que o Papa Leão não diga com tanta frequência, mas continua no rebanho católico o primeiro dever de rezar pelo Papa. Não deixe de hoje voltar para casa, não deixe de ir sem fazer sua prece pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. É a primeira forma da gente ser unido ao Papa. Segundo, estar atento à sua voz, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Em tão pouco tempo, o Papa Leão, com profundidade, já nos tem ensinado tanto. Hoje, com a internet, é fácil você ter acesso aos discursos do Papa. Não use a internet apenas para dizer se seu vizinho está com um penteado bonito, ou com uma roupa bonita, ou com um perfume cheiroso. Ou se a fogueira do outro na noite de São Pedro foi melhor do que a fogueira da outra rua. Não use a internet só para comentar essas besteiras. Entre no site da Santa Sé, do Vaticano. Você vai saber o que o Papa diz. E ele, em tão pouco tempo, já disse tanto. Quando eu digo tanto, não é muito extenso, discursos enormes, é a profundidade. Sintético, ou seja, em poucas palavras, diz grandes coisas que nenhum católico pode esquecer ou tem o direito de ignorar. Reze pelo Papa. Esteja atento à voz, à sua voz. E hoje, especialmente, todo o mundo católico é chamado a expressar também a sua caridade para com o Santo Padre. A coleta que é feita nas missas de hoje em todas as igrejas católicas do mundo não fica na paróquia nem na diocese. A gente envia, é chamado de óbolo de São Pedro. Não sei se vocês já ouviram falar nas notícias que quando tem um desastre em algum lugar do mundo, de repente fica sabendo, a Santa Sé mandou ajuda, chegou doação para refazer um hospital, chegou doação para refazer um lugar, um abrigo, chegou doação para os refugiados, chegou um caminhão de alimentos, a Santa Sé mandou. Onde é que se arruma dinheiro? Isso tudo é na caridade dos fiéis ao redor do mundo todo. Então, seja generoso hoje. Rezemos pelo Papa. Estejamos atentos à sua voz e sigamos os seus conselhos. E hoje, de uma forma concreta, partilhemos conosco o pouco que nós temos. Porque o pouco de cada um se torna muito quando se junta com todos. Me entendem? Se enche um saco de arroz de grão em grão. O grão só é pequeninho, mas junta com os outros. Pois bem, meus filhos, com essas considerações, que o nosso coração hoje seja grato a Deus, porque somos católicos, porque estamos naquela mesma igreja que Jesus confiou ao primeiro núcleo dos 12, porque somos parte daquele mesmo rebanho que nosso Senhor confiou a Simão Pedro quando disse: apacenta as minhas ovelhas. Que a nossa prece pelo Santo Padre, que hoje é Leão XIV, seja sincera, e que o nosso gesto de reconhecimento, por pouco que pareça, não seja, digamos assim, negado. Que não neguemos esse nosso gesto concreto, por pequeno que ele pareça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.